Olá, sejam bem-vindos, eu sou Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. A pandemia chegou e derrubou as finanças de muita gente. Teve prejuízo na bolsa, teve gente com prejuízo na renda fixa e em fundos de investimento de tudo quanto é tipo. Essa sangria do dinheiro despertou interesse por investimentos que protejam o dinheiro. Numa hora como essa, alguns preferem garantir os reais e não ganhar nada a perder uma parte da carteira. Mas quais são os melhores caminhos para proteger o seu dinheiro? Como eu posso ter segurança de que não vou perder ou, se a coisa piorar, eu vou perder só um pouquinho? Para a gente discutir isso, eu tenho dois convidados aqui. A Luciana Seabra, que é CEO da Speech, e também comigo no estúdio, Arnaldo Curvelo, que é sócio-diretor da Ativa Investimentos. Aos dois, muito obrigado por participarem aqui do Carteira Inteligente. Eu começo a nossa conversa perguntando para a Luciana. Luciana, é possível proteger o dinheiro e, ao mesmo tempo, buscar alguma rentabilidade? Ótima pergunta. Primeiro, obrigada pelo convite, Naka. É um prazer estar aqui. Na verdade, para mim, isso faz parte de uma construção de uma estratégia de patrimônio mesmo. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre proteger, a gente tem dois vieses possíveis aí. Um é proteger porque esse dinheiro eu não quero que caia de jeito nenhum, só que ele suba, sempre suba. E outro é um dinheiro que eu quero que suba no momento do estresse, mas ele também pode cair. Eu vou explicar isso. Por um lado, você tem um dinheiro que você quer que não caia de jeito nenhum, porque você pode precisar dele a qualquer momento. Para mim, isso é a reserva de emergência e esse dinheiro só pode estar em título público pós-fixado mesmo, esses fundos que só investem naquele título Tesouro Selic, que é o mais seguro mesmo, papai com mamãe, ali o mais tranquilinho. E por outro lado, existem os ativos que te defendem mesmo na hora do estresse, que enquanto o resto da sua carteira está caindo, eles sobem, como por exemplo o ouro e dólar. Então o ouro e o dólar, por exemplo, subiram, um fundo de ouro indexado em dólar subiu mais de 50% nesse estresse. Então também é uma defesa, ou seja, eu acredito que dá para defender a carteira, mas isso tem a ver com você ter vários ativos que se comportam de forma diferente. Muito bem. Arnaldo, a Luciana citou que é preciso ter um objetivo, né? Assim como nos investimentos clássicos, no investimento para proteção também é preciso ter um objetivo. E aí, como mesclar proteção e alguma rentabilidade? Bom, obrigado pelo convite, Naka. Prazer estar com a Luciana aqui conversando também. Bom, eu acho que, como ela colocou, faz parte de uma estratégia. Essa crise ela veio num momento que pegou o mercado numa situação bastante diferente, né? O investidor estava fora daquela zona de conforto que ele tinha, onde ele conseguia ter uma rentabilidade muito alta, correndo pouco risco. E ele foi inundado durante um período onde ele foi incentivado de maneira correta ou incorreta, na maioria das vezes, a tomar risco. Como se tomar risco fosse sinônimo de ganhar. Tomar risco nada mais é do que tomar risco. E quando você tem um problema, esse risco pode se refletir numa queda acentuada no seu patrimônio. Então, eu acho que dentro da estratégia que você tem que tomar, eu acho que a melhor medida de proteção que você tem que ter é entender o que você quer no seu investimento e o tamanho do seu estômago. A partir dali, você começa a separar o seu portfólio. Eu acho que, como a Luciana colocou bem assim, onde eu quero correr risco e onde eu não quero correr risco. Que a maior incidência de erros que você pode cometer na sua carteira é quando você está com um portfólio não ajustado para o tamanho ou para o risco que você quer correr. E isso que a gente viu acontecer agora. A gente viu uma enxurrada de investidores que foram incentivados a tomar um risco desproporcional ao seu apetite e, como toda ressaca, ela inicia com prazer, né? Então, assim, no início ele começou ganhando muito dinheiro, se sentiu o maior bobo do mundo por não ter feito isso antes e, de repente, veio um precipício na frente dele. Então, ele ficou completamente perdido, sem saber o que fazer. A melhor proteção para o seu portfólio é estar investido conforme o seu apetite para risco. E como calcular esse apetite para risco? O que é isso? Explica para o nosso telespectador como ele consegue ponderar e calcular esse apetite a risco que ele tem. Existem várias calculadoras que eu particularmente acho que funcionam muito mal. Eu acho que a maior facilidade que você vai ter para entender o seu apetite para risco é conhecer muito bem o produto que você está investindo. Então, se o seu assessor, se o seu gestor, ele não está te colocando
100% do que pode acontecer num cenário positivo ou num cenário negativo, você tem que fugir desse produto. A gente tem visto agora muitos produtos que o investidor imaginava que tinha uma renda fixa e quando ele descobre, ele ganhou um papel que está 30% mais baixo do que quando ele comprou. Isso claramente teve um problema de comunicação entre o investidor e a pessoa que o está orientando. Isso eu estou falando de alguém que tem orientação. A maioria das pessoas ainda investe sem orientação. A maior proteção para o seu investimento é conhecer muito bem aonde você está investindo e a partir dali você vai conseguir definir o tamanho do seu estômago. É quase que, se você fosse ao restaurante, você tem que entender a quantidade de pimenta que tem na comida. Luciana, como a gente pode entender, antes de colocar o dinheiro, quanta pimenta tem em cada um dos pratos ali oferecidos pelas instituições financeiras? Perfeito, Naka. Eu acho que isso tem muito a ver também com prazos. Então, na verdade, até complementando um pouco, essa ideia de que dinheiro eu preciso para o curto prazo e que dinheiro eu preciso para o longo prazo. Essa tem que ser o ponto de partida. E aí, de acordo com isso, você corre ou não riscos. E aí, entrando nesse ponto que você perguntou, por exemplo, se eu tenho pelo menos 3 anos pela frente para esse dinheiro ficar posicionado e nesse tempo eu estou disposta a ver ele sacudindo, então tudo bem colocar em algo um pouco mais de risco, como multimercados e tal. Quando eu vou indo ali para o canto da bolsa, né, seja uma ação diretamente ou um fundo de ações, aí eu já tenho que pensar num prazo, um dinheiro que vai ficar parado pelo menos uns 5 anos. E para mim o grande engano dessa crise foi que muita gente estava em fundos de crédito privado e em um dinheiro que era para curtíssimo prazo. E aí eu concordo, eu acho que foi um erro sim na forma como grande parte da indústria ofereceu esse tipo de produto. Eu sempre falei fundo de crédito mesmo, e o crédito no Brasil ele sacode pouco, né? Porque as pessoas negociam pouco os papéis de crédito, então é um mercado que fica ali com um preço meio estável, que a gente até brinca que é o peru de Natal, né? O investidor do fundo de crédito, ele estava sendo alimentado ali, ele estava feliz, era super estável e tal, ele era o peru de Natal, né? E de repente veio o Natal e ele percebeu que ele estava sendo alimentado e que agora ele era o prato, né? Porque as quedas são muito bruscas também quando vem. Então, para mim o grande erro foi menos nos fundos de bolsa, tanto que se você olhar o investidor está bem estável nesse tipo de fundo, né? Teve pouco resgate. Já nos fundos de crédito privado, aí teve um susto muito mais forte. Para mim o grande erro foi ali. Então, para mim, a educação do investidor nessa crise passa em grande parte por ele entender essa categoria. Ela é mais sofisticada do que ele acha. Para mim, o dinheiro de reserva de emergência não tinha que estar num fundo que tem um monte de debênture, porque é um descasamento absurdo, né? O título vai vencer daqui a 10 anos e você pode sacar o dinheiro do fundo em um dia. Para mim esse é o grande erro. E então é o investidor olhar e falar, o que eu preciso para amanhã, o meu caixa, eu vou colocar em um fundo que só tem título público. Eu sou bem conservadora com esse título público mesmo, nem crédito privado de alta nota. E o crédito privado tratar de fato como uma classe de ativos, que pode sacudir muito, oscilar no curto prazo e que tem que ser um dinheiro que para mim é para uma janela de pelo menos 6 meses para você conseguir esperar uma crise passar, por exemplo. Legal. Não, a gente ainda vai falar sobre os ativos propriamente ditos, Luciana, mas você falou sobre estratégia. Dá uma dica para o nosso telespectador de como criar estratégias, né? As pessoas juntam dinheiro para grandes coisas, né? Comprar um imóvel, estudar no exterior ou para aposentadoria. Explica um pouquinho como as pessoas podem ali mensurar isso daqui é para minha aposentadoria, isso daqui é para a casa do campo. Explica um pouquinho como criar e traçar estratégias. Eu falo muito de um método que eu falo que é o método das caixas, né? Assim como antigamente as pessoas usavam aqueles envelopes para guardar o dinheiro no começo do mês. Esse aqui é da escola das crianças, esse daqui é da luz, esse é do gás, esse é do supermercado. A gente devia fazer a mesma coisa com o nosso dinheiro de investimentos. Então, o dinheiro que eu tenho para investir é esse aqui. Quanto é para o curto prazo? Eu vou colocar nessa caixinha aqui. Quanto é para o médio prazo? Vou colocar nessa outra caixa. E cada uma dessas caixas tem classes de ativos diferentes, né?
Isso é muito diferente do que normalmente as pessoas, quando elas começam a investir, elas recorrem a uma carteira em percentuais. Aí ela pega o dinheiro dela, divide aquilo em percentuais, então dá para pôr 10% em bolsa. E aí ela põe, só que esse às vezes é o dinheiro que ela precisa amanhã. Então acho que para quem está começando especialmente, mas mesmo para quem já está avançado a organizar os investimentos e sentiu que o estômago doeu agora, fazer essas caixas que tem que ser divididas por prazos. O dinheiro da Previdência é um dinheiro que eu vou precisar daqui a 10 anos, até porque antes disso a tributação é punitiva. O dinheiro que eu vou precisar amanhã é minha reserva de emergência, essa é a caixa mais conservadora. E para o dinheiro que dá para ser mais para 3, para 5 anos, aí já dá para ir um pouco mais para risco de verdade. Então, para mim, o primeiro passo é esse, dividir o seu patrimônio em prazos. Legal. Então, se a gente divide por prazos, vamos começar com o curto prazo, Arnaldo. O que dá para colocar nessa caixinha de curto prazo? Quais são os ativos e qual que deve ser a preocupação do investidor com o dinheiro de curto prazo? É não perder ou é a liquidez? Acho que são os dois, né? Depende, vamos lá, o não perder depende da sua condição, né? Muitas vezes, assim, o principal ponto que eu sempre pergunto para um cliente nosso é se ele é um acumulador de dinheiro ou se ele vai viver daquele dinheiro. Acho que essa é a grande pergunta. Quem está acumulando dinheiro, obviamente que você pode ter um acidente, a gente sempre vai orientar que ele tem uma reserva de valor, pode vir uma coisa completamente inesperada como a gente está vendo agora e ele vai precisar desse dinheiro para a empresa dele, para o negócio ou até porque ele vai ter uma restrição na entrada que ele imaginava que ele não teria, né? Então o primeiro ponto é esse. E obviamente, principalmente se ele vive desse dinheiro, ele tem que não perder esse dinheiro de curto prazo. Eu também não gosto dessa fórmula que é tropicalizada, que vem lá de fora, de que a minha carteira vai ter X% em renda variável, X% em imóveis, X% em liquidez. Isso é muito pessoal, acho que depende de cada um, da sua idade, se você está acumulando ou não riqueza e principalmente do seu apetite para risco. Porque, assim, eu não gosto muito dessa ideia, e assim, a gente vive no Brasil um país super incerto, a gente está passando agora todos os tipos de crise que um país pode passar, de imaginar o seguinte, só porque é meu dinheiro de longo prazo, eu estou sujeito a perder dinheiro nesse dinheiro de longo prazo. Não, eu acho que a estratégia inteligente ela tem que vir independente do curto, médio ou longo prazo. Obviamente que naquele dinheiro que é o seu dinheiro de emergência, eu gosto da analogia das caixinhas, esse dinheiro você não pode perder de jeito nenhum. A Luciana puxou o gancho para o crédito privado, né, eu acho que é a minha área, e eu escrevi sobre isso, até te mandei o artigo hoje, que a grande verdade é que não é o investidor que não entendia de crédito privado. O gestor desses fundos de curto prazo de renda fixa, crédito privado, que não tem a menor ideia do que é crédito privado, né? Como a renda fixa, a taxa de juros começou a cair muito, eles começaram a colocar produtos e ativos de crédito privado dentro de fundos que não têm esse perfil, causando um descasamento de ativos e passivos, que quer dizer, eu tenho resgate muito curto com ativos de longo prazo, que se eu precisar vender vai acontecer o que aconteceu no mercado. Só que, por outro lado, o mercado de crédito no Brasil, eu entendo que é onde tem a maior assimetria de risco, ou seja, a maior oportunidade de ganhar em relação ao risco que você corre. Mas aí você tem que estar num fundo que eu chamo de puro sangue de crédito privado, do cara que entende de crédito privado. Uhum. Não é aquele gestor que tem um fundo de renda fixa, compra meia dúzia de debêntures quase sem prêmio ali dentro, e depois, quando ele precisa vender, a gente vê o que acontece. A porta é pequena e os papéis abrem demais, causando um prejuízo que nem ele e nem o investidor imaginavam. O problema do fundo de crédito privado de curto prazo, para mim, não foi do investidor, sim foi do gestor. Só para a gente explicar uma coisinha que a gente falou aqui, alguns termos que são um pouco mais complicados. Liquidez é a capacidade que você tem, ou o gestor do banco tem, de conseguir vender rapidamente aquele ativo e transformar isso em dinheiro para a tua conta estar lá numa TED na tua conta amanhã. Então, isso é a liquidez. E a outra coisa que a gente falou é de debêntures. As debêntures são títulos de dívida privada. É uma empresa que pede dinheiro emprestado aí no mercado e fala assim, olha, me empresta aí, eu te pago o juro de tanto em 5, 10, 20 anos e vou te devolvendo. Só que muitos fundos de renda fixa colocaram esses papéis dentro, mas na hora do resgate, aí o gestor tinha ali um papel que em tese valeria R$1.000, mas na hora de vender esse papel para transformar ele em dinheiro, não conseguia esse dinheiro, conseguia muito menos, e aí sim você teve muita gente que, como a Luciana disse,
acabou perdendo dinheiro na renda fixa. E, Luciana, você disse muito sobre a dívida do crédito privado. Conta um pouco como que a gente tem que escolher, então, fundos e papéis de dívida privada. A gente sempre brinca aqui que as debêntures vêm com um catatauzão ali na sua emissão, com centenas de páginas explicando tudo, para onde vai o dinheiro, como está a empresa, todas as coisas ali. O que o nosso telespectador precisa olhar para investir em renda privada, em crédito privado, perdão? Naka, eu sou uma grande defensora dos fundos, tá, no crédito privado. Eu acho até mais fácil, ao contrário do que as pessoas pensam, investir diretamente numa carteira de bolsa do que numa carteira de crédito. É exatamente o que você falou, os documentos são super complexos. Eu acho muito difícil uma pessoa física, sem ajuda e sem alguma formação, conseguir identificar as garantias, os riscos reais de uma debênture, por exemplo. E aí, como que você escolhe então o fundo de crédito privado? Eu gosto de carência. O que é isso, né? Quando você pede o resgate, o dinheiro demora 30 a 45 dias para cair na sua conta. Eu sempre recomendei só fundo de crédito D30 e D45. E por que isso? Porque eu dou tempo para o gestor, num estresse desses, por exemplo, para ele não ser obrigado a jogar o papel no mercado a preço baixo. Então, qual foi o grande estresse que aconteceu no momento? Não foi inadimplência, né? Os fundos de crédito não estão com problema porque as empresas não estão pagando. A gente não teve, pelo menos até agora, esse movimento. O movimento grande foi gente desesperada por liquidez, resgatando de fundos que eram D0 ou D1, ou seja, o gestor era obrigado a entregar o dinheiro rápido e ele não tinha uma carteira pronta para conseguir entregar em D0 ou D1 e aí ele teve que jogar no mercado às pressas o abacaxi. Era o gestor de crédito tentando vender um carro amarelo em um dia. E aí ele teve que derrubar o preço do carro amarelo. E aí o que está acontecendo com os gestores de crédito que, para mim, são esse puro sangue, né, que o Corvelo fala? Eles estão, na verdade, fazendo o movimento contrário, se aproveitando dessa xepa. Ele olha e fala, ó, aí o cara do D0, D1, né, tendo que jogar o papel de um emissor bom no mercado às pressas, derrubou o preço, eu vou comprar. Então, na verdade, fundos D30, D45, eles sofrem no curto prazo, porque os papéis dentro da carteira dele, ele é obrigado a marcar como valendo preço de carro amarelo, mas ele está comprando o ativo do gestor que está desesperado, então ele vai conseguir até na recuperação, a expectativa é que um bom gestor de crédito, eu gosto de Brasil Plural, Capitânia, a Kinea faz um bom trabalho nesse mercado, de pegar, na verdade, essa recuperação, né? E aí, para mim, é a principal característica que você tem que buscar num fundo de crédito. É carência, se você está atrás de um fundo de crédito de fato para aproveitar as oportunidades dessa classe de ativos. E aí a outra questão é mesmo experiência com esse mercado. Eu gosto muito de gestor de crédito especialista, como esses que eu citei. São equipes focadas em escolher crédito. Muita gente compra o crédito empacotado em fundo DI. Um grande susto dessa crise que as pessoas falam, como assim, meu fundo DI tinha crédito? Bom lembrar que para ter que escrever crédito privado no nome, um fundo de renda fixa tem que ter mais de 50% em renda fixa. Então ele pode até ter 50% em crédito privado sem ter que te contar no nome do fundo. Então sim, tem muito fundo DI que não é de gestor especialista em crédito, comprando debênture aí à torto e à direito. Então, resumindo, eu prefiro fazer via fundo, gosto de carência, fundo D30, D45 e dá para dar uma pesquisadinha no site aí do gestor e ver qual a experiência desse cara, porque muita gente virou gestor de crédito nessa onda recente aí de essa é uma categoria que as pessoas gostam, vou fazer um fundo aqui, mas ele não era especialista naquilo. E Luciana, a gente está vivendo um momento em que o Brasil nunca teve na história de juro num piso ali, né, incomparável se olhar para o nosso histórico de país que sempre pagou juros altíssimos. O fato da gente ter o menor juro da história neste momento faz com que seja mais fácil ter um monte de carro amarelo aí nas carteiras de crédito privado? Como se desvencilhar de pegadinhas, ciladas de papéis ali que oferecem um montão ali, mas que podem ser perigosos? Não, com certeza. E até é interessante porque aconteceu um movimento de fundos DI ou fundos de crédito que tem taxa alta, porque assim, é exatamente o que você falou, ao juro atual tão baixo,
você tendo uma taxa de administração de 1% ao ano, por exemplo, no seu fundo, você tem que aumentar muito o risco do fundo para não ter que diminuir a taxa dado o juro atual. Ou seja, você não pode passar a entregar um retorno muito menor para o seu cliente, porque senão ele vai reclamar da taxa. Então o que você faz? Você aumenta o risco. Esse movimento aconteceu em vários fundos que as pessoas achavam que eram super conservadores no mercado e eles foram arrojando para fazer frente a essa redução da taxa, então ficou cheio de carro amarelo por aí. Então, o que a pessoa pode perceber agora, ficou muito claro, infelizmente, da pior forma possível, é um fundo que sempre foi super comportado, que ela achou que sempre ia ganhar dinheiro e de repente teve uma mega queda. E dado o tipo de retorno que esse fundo dá e o mandato que ele tem, ele dificilmente vai se recuperar dessa. Então, assim, não adianta nem ficar lá dentro esperando a recuperação, porque ele não pode correr esse risco e ele nunca vai te dar. É a hora de olhar para aquele fundo e falar, cara, errei, né? Eu preciso tratar a classe de crédito de outra forma dentro do meu portfólio. Muito bem. Arnaldo, agora vamos sair do curto prazo e vamos mais para frente. Para o investidor que quer proteger seu capital para o médio prazo, qual que é o caminho que ele pode seguir? Bom, Naka, ele pode, se ele quiser passar esse período de crise, não aproveitar os carros amarelos que estão muito baratos realmente e falar, olha, eu vou ficar muito seguro aqui, ele tem que ir para um título público. Não tem muito o que o investidor fazer. A gente ficou realmente muito mal acostumado porque a gente emprestava dinheiro para o governo a uma taxa muito alta. 1% ao mês. Anos e anos, né? Eu entrei no mercado em 1994 e pela primeira vez eu estou vendo realmente o juro cair. Infelizmente não é por uma questão tão boa como eu imaginava, né? Ele está caindo porque você tem uma atividade muito fraca. Mas esse mundo acabou. Aí você tem dois caminhos, né? E eles são relativamente parecidos, só que com riscos e retornos diferentes. Você vai ter que emprestar dinheiro para atividade produtiva, né? Vamos excluir um pouco o multimercado, que é você estar dando dinheiro para alguém fazer isso para você, literalmente. Mas vamos pensar em classe de ativo. Então eu posso ir e virar sócio de uma empresa. Então eu vou acreditar que aquela empresa vai ter um lucro maior do que está projetando hoje e vou viver ou de dividendo ou de uma expectativa do mercado de que aquela empresa vai melhorar e eu vou ter um ganho por ter comprado aquela ação e ter sido sócio dela, né? A Bolsa Brasileira, normalmente ela é feita de empresas líderes de mercado já, então assim, são poucas as opções que você tem de empresas que vão assim, surpreender muito o investidor. Então e é bom, quer dizer, de novo, existem carros amarelos na Bolsa também, os mercados caíram de uma forma globalizada, a queda foi muito acentuada. Ou você pode emprestar dinheiro para essas empresas ou outras empresas. Qual é a diferença dos dois, né? Quando você empresta dinheiro, você recebe antes do acionista. Então, em geral, você tem um retorno mais certo, porque se a empresa quebrar, você vai perder tanto na dívida como na ação, né? Mas quando você está emprestando, você deve ter um retorno mais certo, que vai oscilar menos do que o acionista. Em grandes momentos, como a gente viu aí nos últimos 2 anos pré-crise, o acionista ganhou mais dinheiro do que quem estava emprestando. Em momentos de que você vai ter um crescimento menor ou uma expectativa de crescimento menor, é possível que quem está emprestando vai ganhar mais dinheiro do que o acionista. O investidor tem que pensar um pouco nisso, né? Então, ele tem que escolher empresas que ele quer ser sócio e talvez fazer um mix de papéis ou fundos onde ele quer simplesmente remunerar melhor o dinheiro. E se ele quiser ficar muito seguro, ele continua no título público, só que ao invés de ele ganhar 14,25, como foi o high da Selic nos últimos tempos, agora ele deve ganhar possivelmente na partir da semana que vem 3% ao ano. E na Bolsa, há ações que são consideradas defensivas, que têm ali, tem a natureza, obviamente, por ser uma ação, é uma natureza de renda variável, mas que costumam sofrer menos essas oscilações? Existe como variar lá dentro do mercado de ações? Existem várias ações na Bolsa que são mais previsíveis. Você pegar, embora a gente tenha vivido no momento Dilma, ela influenciando algumas ações muito previsíveis como o do setor elétrico. O setor elétrico, você não vai ter um ganho de escala tão grande, porém você tem uma receita e uma despesa muito previsível. Então elas são boas pagadoras de dividendo. Quando você compra, você já mais ou menos tem na cabeça o quanto você vai ganhar. Tanto que elas sofrem menos na crise, também sofrem, porque quando entra uma demanda, a crise ela gera
uma grande demanda, um grande desejo por liquidez. Por isso que surgem grandes oportunidades. Então você teve ações do setor elétrico, grandes pagadoras de dividendo, pagando mais do que 10% ao ano ali no auge da crise, quando você tem um juro de 3%. E é muito previsível esse resultado. E você tem líderes de setor que, embora sofram bastante a volatilidade de preço, dificilmente vão quebrar, né? A gente vive um país com uma concentração bancária muito grande, então hoje você tem a oportunidade de virar sócio dos grandes bancos brasileiros comprando a ação no valor patrimonial do banco, que é uma situação muito sui generis, é muito difícil acontecer isso. É mais ou menos como se o grande dono do banco virasse para você, te chamasse para jantar e falasse: quer ser meu sócio? Paga aqui o valor patrimonial do banco. É um sonho que pode acontecer. Comprar uma casa pelo preço do IPTU, assim. Do valor venal. Né? Exatamente. Assim. E hoje você consegue fazer isso. É claro que a ação do banco não vai multiplicar 10 vezes. Você não vai ter a ação dos grandes bancos brasileiros subindo 10 vezes, como você pode ter uma de e-commerce ou outra coisa. Só que é uma ação mais sustentável. Quer dizer, se você quer ter uma atuação mais defensiva, você tem líderes de mercado ali que você vai conseguir comprar ainda a preços muito interessantes. Legal. Luciana, e no mundo dos fundos, o que a gente pode botar na nossa caixinha de médio ou até longo prazo? Essa caixinha é assim, quando já estão todas as outras resolvidas, é a caixa onde a gente de fato pode ganhar dinheiro. E aí realmente, se a ideia da pessoa é, olha, eu só quero preservar patrimônio, eu não topo perder de jeito nenhum, ela não deve partir para esse tipo de investimento. Porém, para um dinheiro com horizonte de 3 a 5 anos, se a pessoa está disposta a aguentar alguma volatilidade no curto prazo, tem uma janela muito favorável que nasceu agora, até para quem está começando a montar suas caixas, né? E aí, não só diretamente em ações, e aí eu concordo, né, que tem empresas na Bolsa, as empresas conseguem listar na Bolsa Brasileira, até por ser um processo muito caro, em geral são empresas grandes e empresas que tendem a ganhar até fatia de mercado numa crise, como aconteceu em crises passadas, porque os concorrentes com frequência são mais frágeis. Então, para mim, tem essa janela e ela é muito clara em fundos de investimento, porque muitos gestores que estavam há muito tempo fechados, só abrindo para investidores de altíssimo patrimônio, e aí dá para dar exemplo Dynamo, Atmos, Velt, que eu achei que não ia ver abertos em plataformas de varejo nessa vida, estão abrindo. Então é também a possibilidade da vida de muita gente que quer construir um portfólio delegando para gestores profissionais entrarem em fundos muito bons, que são o quê, né? São profissionais que montam carteiras ali de 10 a 20 ações e ficam gerindo ela para você, e são gestores que normalmente fazem esse tipo de carteira pensando em um horizonte de 5 anos. Para esse tipo de gestor, esse momento da bolsa é um momento claro de compra. Então eles estão captando mais dinheiro dos investidores, porque eles estão vendo, eu consigo rentabilizar o dinheiro que entra aqui hoje. Então me dá mais aí, porque eu vou conseguir rentabilizar. E eu vi gestores que estavam há 5, 10 anos fechados, abrindo para captação e criando essa possibilidade. Então, para mim, um caminho são os fundos de ações. Os multimercados, para fazer de uma forma protegida, eu acho importante sempre diversificar, então comprar de gestores diferentes. Eu brinco que é a carteira dos 7 anões, né? Você tem que ter ali o feliz, o zangado, né? Então é o gestor mais otimista, é o gestor mega pessimista e capa preta. Então você tem lá uma SPX que estava já esperando há um tempo, falando, essa festa tá para acabar, pessoal, vocês estão aí festejando, mas tá para acabar, e que tá no positivo agora, bem acima do CDI, com os gestores que estavam super animados e que também ficaram, por exemplo, uma Capitalo, que é uma excelente gestora, mas ficou mais para trás agora. Então, se o investidor equilibra vários gestores diferentes na carteira, ele vai ter uma estabilidade maior no longo prazo. E para completar, se você está indo para o risco, multimercado e fundo de ação, eu sempre recomendo ter uma pitadinha ali de ouro e dólar. Eu gosto de ter pelo menos 5% do meu patrimônio, e eu recomendo isso para os clientes, em ouro e dólar. E aí vem o ouro, realmente o fundo de ouro indexado em dólar subiu mais de 50% esse ano, e aí é bom dizer, é passado também, não é para botar todo o dinheiro em ouro agora, é o equilíbrio. Que fez com que as perdas
de bolsa e multimercados fossem um pouco aliviadas por essa pitadinha de ouro e dólar. Para mim é uma composição, é mais do que um ativo que te protege, é você montar a sua carteira sempre bem descorrelacionada, que a gente fala, né? Ou seja, com ativos que andam em sentidos diferentes. Ou seja, então dólar e ouro, nesse caso, funcionam como um contrapeso ao risco que você está tomando, por exemplo, no mercado de ações. E é fácil encontrar esse tipo de fundo hoje no mercado brasileiro, Luciana? Sim, muito fácil. Tem vários fundos de ouro e dólar disponíveis no mercado, baratos. Só tem que dar uma olhadinha, uma coisa que eu tomo cuidado sempre é que tem fundo de ouro e dólar que também põe crédito privado lá dentro. Se você olhar dar uma olhadinha no regulamento, é vedado crédito, porque assim, esse é o pedaço que a gente não quer correr o risco de crédito, é a nossa proteção. Essa parte é o seguro da carteira, ela vai passar um tempão, talvez sem te dar muito dinheiro. No momento de euforia, normalmente ela vai ficar bem estável, porque o real fica mais forte e tal. Porém, nesse momento de estresse, ele tende a dar uma disparada, bem no dia que o resto da sua carteira está despencando, né, ou no período, dando uma segurada. E aí sim, tem um monte de fundo aí com mínimo de 500 mil reais. Você também pode montar sozinho, mas eu acho muito mais complexo, principalmente se for um percentual pequeno da carteira. E aí sempre bom procurar um fundo com taxa menor do que 1% ao ano. E tem praticamente todas as corretoras e alguns bancos têm também. Muito bem, 500 a R$1.000, não 500 mil reais, né? De valor mínimo. Não, 500 mil reais não. 500 a R$1.000 de mínimo. Legal. E que outros baratinho, que pois é, sim. E agora, Arnaldo, que outros ativos a gente pode usar, então, num horizonte mais de médio prazo, como sendo esse contrapeso, né, para além do dólar e do câmbio? Tem alguma outra coisa que você gosta no mercado para usar de contrapeso, de hedge? Quando você pergunta para um gestor se ele está otimista ou pessimista, ele sempre vai te falar, eu pelo menos sempre vou te responder, depende do preço, né? Agora, por exemplo, assim, a gente tem uma discussão, essa pandemia está levando a gente para algumas discussões mais filosóficas financeiras, né? Então você tem discussões, pessoas achando que as lajes corporativas vão acabar, que o home office veio para ficar e tal. Mas a demanda por liquidez também trouxe boas oportunidades, acho que no mundo de fundos imobiliários, né? A gente tem uma cidade muito adensada, né? Então você tem uma dificuldade de construir. Isso a gente pode entrar em algumas coisas mais técnicas, mas da mesma maneira que aconteceram com boas ações, com bons papéis, também aconteceu com bons fundos imobiliários. Fundos que são prédios consolidados em áreas nobres, acabaram sendo negociados a preços assim, que a gente tem um retorno do aluguel para aquele pedaço que você compra muito interessante. Por quê? Porque tem liquidez na bolsa, a pessoa sai vendendo e isso aconteceu. Como o brasileiro em geral, ele é patrimonialista, quer dizer, ele gosta, só que ele prefere muitas vezes comprar um apartamento, comprar uma sala comercial para vender. A gente já viveu isso inúmeras vezes. O mercado de fundo imobiliário é a segunda grande crise de taxa de juros que ele pega, né? Ele pegou uma lá quando a gente teve o juro saindo de 7 para 14 e agora está pegando uma mesmo com o juro caindo, né? Eu acho que se você procurar no universo de fundos imobiliários e, de novo, entender muito bem o que tem ali dentro, qual é o ativo, o que está por trás, você vai comprar fundos imobiliários que refletem preços de imóveis num valor muitas vezes que você não consegue nem construir um igual. Então eu acho que para uma carteira de médio e longo prazo, um pedaço patrimonialista é importante. Até porque a gente está vivendo um processo onde o Brasil tem uma situação fiscal frágil, está tendo um gasto excessivo, assim como o resto do mundo, um percentual do PIB elevado de gastos públicos, que em algum momento pode se tornar inflacionário. Acho que isso é uma questão importante para a proteção. A gente olhar um pouco de proteção com inflação também. A gente está vivendo uma situação muito delicada econômica que pode trazer uma inflação um pouco mais alta numa retomada de economia. E os imóveis, assim como o ouro e o dólar, são ativos reais que, de uma certa forma, acompanham se a gente vier a ter uma escalada de inflação no futuro próximo. Mas, Arnaldo, explica só um pouquinho para o nosso telespectador por que os fundos imobiliários, que em tese eram algo seguro ali, é quase como se você estivesse comprando um imóvel de tijolo, eles tiveram a queda nas suas cotações agora com a pandemia. Explica um pouquinho esse fato deles serem negociados em bolsa, né? Isso faz com que eles sofram como todo esse... Esse é o terceiro fator, né? Que foi um fator muito relevante agora. Os fundos imobiliários, eles têm
três grandes influenciadores, né? O primeiro é a própria taxa de juros, é muito fácil. Se você vive de um aluguel e a taxa de juros cai, eu aceito pagar um valor mais alto para ter o mesmo aluguel, porque aquilo vai me dar uma taxa melhor do que a taxa de juros, né? Então, assim, a taxa de juros é muito relevante no mundo de fundos imobiliários. A atividade econômica também, porque não adianta nada eu ter um belo de um edifício comercial e ninguém locar esse edifício, né? A gente vem numa recuperação de vacância caindo, é importante no mercado de fundo imobiliário. Obviamente tem que ver como é que o mercado vai se comportar pós-crise. E o terceiro fator é parecido com a história do crédito privado no fundo de renda fixa. O fundo imobiliário, de uma certa forma, tem uma liquidez rápida porque é negociado em bolsa. E aí você entra naquele efeito manada. O cara sai vendendo. A gente tem fundos que caíram em 25%, 30%, que estão sendo negociados a preço que você não consegue construir outro prédio daquela maneira. Agora, de novo, o fundo imobiliário também não vai dobrar de valor. É pouco provável que você vá dobrar de valor nesse imóvel. Você vai ficar coletando aquele aluguel e vai ter um patrimônio que você não está na escritura do imóvel, só que você está na cota do fundo que tem a escritura do imóvel, que é até mais líquido muitas vezes do que você tem uma sala comercial, o custo transacional é menor. A gente normalmente não é grande fã de fundos imobiliários quando eles estão no oba-oba, mas nesse momento de procurar, gostei do carro amarelo, procurar os carros amarelos, né? Eu acho que é bem interessante você procurar uns fundos bons que certamente vão ter sempre uma vacância baixa. Aqui, para quem não é de São Paulo, quer dizer, você não consegue construir mais na Faria Lima. Você tem um prédio ali, ele sempre vai ser demandado. Legal. Luciana, para a gente terminar rapidinho, você estava contando que se a tua carteira é ali de médio prazo, 3, 5 anos, você pode correr mais risco do que uma carteira de longo prazo. Explica um pouco isso. Na verdade, se você tem mais de 3 ou 5 anos para deixar um dinheiro parado, aí você pode correr mais riscos, né? Se for um prazo menor do que isso, aí eu não iria muito além da renda fixa, porque para o cenário de curto prazo a gente é realmente muito incerto, né? Não dá nem para prever com as ferramentas que o mercado e os economistas têm. Então, na verdade, para o dinheiro bem mais longo, eu acho que dá para correr mais risco. E aí até é importante dizer, inclusive na Previdência, né? Tem muita gente no Brasil ainda na renda fixa, na Previdência só em renda fixa. Para mim isso é um erro claro. E esse é um dinheiro que, se você tem uma janela grande pela frente, por exemplo, 10 anos, né? A minha Previdência, ela jamais vai estar concentrada só em renda fixa. Esse é o dinheiro de mais longo prazo que a gente tem, e para mim tem inclusive uma janela de oportunidade legal agora para quem está começando a montar uma previdência e topa algo um pouquinho mais sofisticado, né? No Brasil, 95% da previdência está em renda fixa. Isso para mim é assustador. A não ser para quem está prestes a se aposentar, não faz muito sentido você ter tanto dinheiro na renda fixa. Você vai diminuindo, né, a exposição ao risco. E aí só um ponto que eu esqueci de falar, dentro de ações de bolsa, que você fez essa pergunta também, né? Existem ações mais defensivas, existem fundos de ações mais defensivos também. Existe uma categoria específica que chama long bias, que é viés comprado, né? Que ela é predominantemente comprada, mas o gestor também pode montar posições vendidas e reduzir a exposição à bolsa. É uma categoria que eu gosto de ter uns 30% da minha carteira de fundos de ações nela, porque ela defende melhor na bolsa e ganha também com a queda. Muito bem, eu acho que é isso. A gente, olha, só antes da gente terminar, um esclarecimento, a gente não tem nada contra os carros amarelos de fato, assim, foi um bom exemplo que a Luciana deu de ativo que você tem e que às vezes é difícil de vender, né? Esse é o problema da famosa liquidez, mas os carros amarelos podem ser ótimos carros e gostosos de dirigir, com bom desempenho. Tem até a música, né, do Camaro Amarelo, né? É verdade, exatamente, poxa. Muito bem. Olha, eu conversei aqui... Não, e é exatamente isso, né? Assim, quem nunca é uma Ferrari amarela, né? Só que no momento de estresse, você tentar vender até uma Ferrari amarela, ela vai despencar de preço. Então, às vezes, ela é um ótimo ativo que só tá com preço ruim porque ela tá sendo vendida às pressas. Acho que o exemplo da Luciana foi, talvez seja a hora de comprar a Ferrari amarela, ou o Camaro amarelo, ou aquele XR3 amarelo que você queria ter comprado e não comprou quando podia, né?
Muito bem, eu conversei aqui com Arnaldo Curvelo, que é sócio-diretor da Ativa Investimentos, e também com a Luciana Seabra, CEO da Speech. Todos nós aqui vamos sair procurando carros amarelos agora. Muito obrigado aos dois pela ótima conversa aqui no Carteira Inteligente. Para rever os nossos programas, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra todos os nossos vídeos e também a versão do Carteira Inteligente no formato podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!